Tiago, capítulo 4, os versos 11 ao 12, diz assim a palavra do nosso Senhor: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém. Amados, Tiago, ele é uma carta bastante prática, como nós temos visto ao decorrer da exposição desta carta. Ele sempre está abordando questões práticas dentro da igreja, para que assim a igreja, na sua relação, possa se relacionar piedosamente. Em alguns momentos, Tiago, ele é bastante duro, até porque ele está considerando junto à igreja a vontade de Deus para a igreja. É claro que algumas pessoas vão dizer que os seus discursos são duros porque estão acostumados a terem um ego massageado. Todavia, nós devemos refletir que dureza será ouvir naquele grande e glorioso dia: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quando Tiago, ele exorta a igreja, ele está trazendo a vontade de Deus, a vontade autoritativa do Senhor para a igreja. Porque, como nós acabamos de ler, ele está abordando novamente a questão da língua. Já discutimos isso no capítulo 3. E agora Tiago, ele volta a falar sobre o assunto, mas desta vez sobre outro ângulo. Falar mal do irmão é tomar o lugar de Deus como juiz. E isso pode ser perigoso. Como eu estou falando, meus queridos, Tiago, ele está abordando questões que ocorrem entre nós, mas que não deveriam. Tiago, ele está considerando junto à igreja que é extremamente prejudicial para a unidade, para a comunhão do povo, os cristãos estarem falando mal uns dos outros, difamando uns aos outros, na medida que a lei é desconsiderada e aquele que julga assume as suas opiniões como parâmetro de julgamento. E aqueles que assim se portam estão falando mal da lei e usurpando o lugar de Deus como juiz, que diz a maneira que nós devemos agir, que diz como nós devemos discernir o falso do verdadeiro. É por isso, meus queridos, que Tiago, ele está abordando o perigo de falar mal do irmão e de usurpar o lugar de Deus como juiz. Como eu acabei de falar, ele está tratando de questões práticas e ele se concentra em problemas que acontecem entre nós, mas eu retorno a dizer que não deveria. Porque o ensino de Tiago é muito importante, porque vivemos em uma cultura onde críticas, fofocas e julgamentos são comuns, até mesmo entre irmãos na fé. E o texto nos lembra que nossa postura deve ser de humildade e amor, não de juízo condenatório. Pois o cristão deve guardar sua língua contra falar mal do irmão, pois aquele que não sabe domar a sua língua, certamente irá tropeçar em muitas coisas que fala. E quando usa a sua língua para difamar um irmão, uma irmã, para trazer divisão dentro da igreja, para disseminar discórdia, para dividir pessoas amigáveis, que têm uma relação sólida, aqueles que usam a língua para dividir a igreja, irão sofrer, como Tiago falou anteriormente, o fogo do inferno. Porque o que a língua causa, a língua, ela destrói vidas. E a consequência de se usar a língua, como Tiago abordou no capítulo 3, a consequência de se usar a língua para difamar, para destruir vidas, é o inferno. Porque a língua incendeia aonde ela se faz mestra. Por isso, meus irmãos, que nós devemos abordar o texto de Tiago à luz daquilo que nós estamos vivenciando, porque aquilo que a igreja enfrentou anteriormente não é diferente daquilo que nós estamos experienciando, pois os irmãos, os cristãos, estavam usando a língua inadequadamente, pensando que poderiam viver uma fonte doce e uma fonte amarga.
porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Tiago, novamente, ele aborda essa questão de outro ângulo, é claro, para instruir a igreja, que é extremamente perigoso usar a língua para falar mal de um irmão, usurpando o lugar de Deus como juiz sobre todas as coisas. E como nós sabemos, a nossa cultura é uma cultura de críticas nocivas. Nós vivenciamos, infelizmente, uma realidade onde postulados, seja declarações ou publicações nas redes sociais, têm o intuito e o poder de destruir famílias. Imagens de pessoas que levaram anos para construir. Por isso, meus irmãos, que Tiago, ele adverte a igreja. Ele fala do efeito do uso da língua inadequadamente. E ele nos apresenta as razões pelas quais nós não podemos usar a língua para falar mal do irmão. Por mais que a nossa cultura seja uma cultura de críticas, fofocas, julgamentos, mesmo entre irmãos, o nosso texto nos lembra que o que deve nos governar é a humildade, é a generosidade, é o linguajar que refreia-se continuamente, porque o homem e a mulher, estes piedosos, devem saber se portar naquilo que fala, ou seja, devem sair dos seus lábios aquilo que edifica, aquilo que é temperado, porque devem ser pessoas que têm domínio sobre suas línguas. Pois o cristão, ele deve sim guardar sua língua contra falar mal do irmão, porque só Deus é o juiz verdadeiro que vê as atitudes e sonda as intenções do coração. É perigoso, meus amados, falar mal do irmão e usurpar o lugar de Deus como juiz. Então é relevante considerar as exortações apresentadas por Tiago quanto a esse tema. Em primeiro lugar, ele nos traz uma advertência. A advertência contra falar mal do irmão. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha que Tiago, ele está endereçando as suas exortações a cristãos. E como ele se porta? Como irmãos. Ele tem uma afeição pela igreja. Ele sabe que a igreja é a igreja do Senhor, comprada, resgatada pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Pois o Deus encarnado, ele derramou o seu sangue justamente para isso, para salvar o seu povo dos seus pecados. Então ele se dirige à igreja, reconhecendo que aqueles que assim se portam, de forma maledicente, são irmãos que carecem de instrução. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E falar mal aqui, meus irmãos, não é simplesmente criticar, é difamar, é denegrir, é levantar juízo condenatório. E o que é que Tiago diz? Não faleis mal uns dos outros. Tiago, ele exclui qualquer possibilidade de você difamar, denegrir, levantar juízo condenatório sobre alguém. O cristão, ele não deve agir dessa maneira. Então a advertência de Tiago é contra falar mal do irmão, porque o difamar, o denegrir, o levantar juízo condenatório tem uma origem, é claro, corações em trevas, mas há alguém, há uma pessoa espiritual que usa desses mecanismos ardilosamente para acabar com vidas. O pensamento de Tiago, no verso 11, está ligado diretamente ao 7, pois o vínculo entre o versículo 7 e o 11 está na palavra diabo, que significa difamador. No texto original, meus irmãos, o termo diabo quer dizer justamente isso, difamador. Tiago, ele está exortando os seus leitores a não falarem mal uns dos outros, pois difamar é uma ação do inimigo de nossas almas. Denegrir a imagem de alguém é uma ação do diabo. E aqueles que difamam um irmão estão sendo instrumentos de Satanás, porque o diabo, ele é um enganador, e no versículo 7 diz respeito àquele que difama, aquele que denigre, aquele que levanta juízo condenatório. É por isso que Tiago diz, não faleis mal uns dos outros. Por quê? Porque aqueles que falam mal dos irmãos, estão compactuando com as obras de Satanás. Por isso que Tiago, ele traz uma advertência séria. É muito perigoso aqueles que não se atentam para a advertência de Tiago, e difamando quem quer que seja,
está compactuando com as obras de Satanás. Porque o diabo, ele é difamador. E Tiago, ele está exortando aos seus leitores a não fazerem isso. Porque difamar é uma ação do inimigo. Ele sempre vai se utilizar de algo que não se compactua com a realidade para difamar. Ele usa algo que não corresponde à realidade para dividir, destruir, acabar com a vida de alguém. E aqueles que estão inseridos no contexto da igreja não podem se portar dessa maneira. Porque ao agir dessa forma, estão compactuando com as obras do diabo. Porque o diabo, ele é o difamador. Abra sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 16, para lermos o verso 28. Provérbios 16, verso 28 diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Difamar é uma obra de Satanás. E o homem perverso, ele espalha contendas. O salmista disse que há 6 coisas que o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina: o homem contencioso. Porque o homem perverso, ele espalha contendas, ele sai disseminando discórdias. E o difamador, ele tem a capacidade de separar até os maiores amigos. O que Tiago quer que você entenda? Que difamar alguém é uma obra de Satanás. Quem difama está sendo instrumentos de Satanás para destruir. Porque isso, meus irmãos, difamar, espalhar contendas, destrói a comunhão e contradiz o amor cristão. É por isso que Tiago, ele diz: olha, não faleis mal uns dos outros. Nós não podemos ser levados pela massa pecaminosa, perversa, incauta, que fica falando mal uns dos outros, que fica postando algo para soltar indiretas, que fica postando algo, comentando algo, a fim de dividir até amizades verdadeiras, como disse Salomão em Provérbios 16. Nós não podemos agir desta maneira. Nós devemos nos conter, devemos ser sábios, amorosos, porque difamar alguém vai na contramão do amor cristão. Então você também não pode dar ouvidos a alguém que chega para você querendo falar mal de alguém. O que lhe compete é questionar essa pessoa. Você viu o fato? Qual a relevância do que você está dizendo? Qual a sua intenção em espalhar isso, sendo que você nem estava envolvido na situação? E mesmo que você estivesse envolvido na situação, isso não traz edificação ao corpo de Cristo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, por mais que você não esteja falando mal de alguém, quando você dá ouvidos a alguém que está difamando, você está perpetuando o erro. Você está juntando forças a alguém que lá no íntimo do seu coração está denegrindo a imagem de outra pessoa. E o maior difamador é Satanás. Porque quando alguém ouve algo que não corresponde à realidade, mas ouve isso, desce para o seu coração, aquela pessoa, ela pode até se afastar de um amigo, como disse Salomão, ou simplesmente desacreditar plenamente daquele que é piedoso, daquela que é santa, porque ela deu ouvidos, a pessoa deu ouvidos. E aquilo que ela ouviu, embora não correspondendo à realidade, desceu para o seu coração, fazendo com que ela esteja impedida de ser instruída, amada, por quem quer que seja. É por isso que é extremamente perigoso, não somente falar mal, como dar ouvidos a alguém que vive falando mal de outros. E Tiago, ele quer que você entenda isso. O perigo de falar mal do irmão e de usurpar o lugar de Deus como juiz é muito perigoso, porque destrói a comunhão cristã. Por isso Tiago primeiro adverte contra falar mal do irmão, e agora ele passa a falar, em segundo lugar, o efeito de falar mal do irmão. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora,
Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O efeito de falar mal do irmão é falar mal da própria lei e julgar a própria lei, como se a lei não fosse suficiente, como se a vontade revelada de Deus não tivesse parâmetros suficientes para discernir o verdadeiro do falso. Pois aquele que difama alguém, ele está se assumindo como um juiz final, último, absoluto, do que é verdadeiro e falso. É por isso que Tiago diz, olha, se você fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então você não é mais observador, mas juiz. O efeito de falar mal do irmão é dizer que a lei de Deus não é suficiente, que a lei de Deus não é um parâmetro verdadeiro para discernir as nossas relações. É pontuar que nós somos senhores de julgamento sobre o que nós vemos e sobre o que nós nos relacionamos. E é isso que Satanás ele sempre coloca. No dia que vocês comerem da fruta, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, soberba da vida. O homem ele sempre quer ser parâmetro último das suas relações. O homem ele sempre quer ser juiz acima da lei, usurpando o lugar de Deus, não somente com relação ao que está na vida do outro, mas até com relação a si. Porque lá no fundo do seu coração há uma hostilidade à lei de Deus. É por isso que o efeito de falar mal do irmão é falar mal da lei, é julgar a lei, é não ser observador da lei em termos práticos, mas juiz, é se colocar como palavra final de quem é verdadeiro e quem está sendo falso. E nós não podemos agir dessa maneira, porque se você fala mal de seu irmão, está deixando de lado a lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como nós vimos anteriormente, ao invés de se precipitar em palavras, se conter, ouvir e amar. Pois aquele que ama o seu próximo, ele cumpre a lei que é boa e perfeita. O efeito, meus irmãos, de falar mal do irmão é se colocar acima da palavra de Deus. E Satanás, ele gosta de agir dessa maneira, de se colocar acima da lei, de sussurrar no coração das pessoas e dizer: o parâmetro final daquilo que você está vivendo, como você está se relacionando, quem é aquela pessoa, é você mesmo, não é a lei, é você. Você tem o que é suficiente. É isso que Satanás diz. A vontade de Deus para nossas vidas, entretanto, é que não venhamos falar mal do irmão, difamar mal o irmão. É a lei quem faz isso, é a vontade revelada de Deus quem faz isso. Jesus ele falou: olha, a minha palavra é verdade, e a minha palavra há de julgá-los. É a palavra do Senhor que faz isso, não nós. É fácil, meus irmãos, julgar os outros conforme as próprias opiniões. E quem assim age se coloca como juiz acima da lei, porque está julgando segundo os seus parâmetros, como se a lei de Deus não fosse suficiente. E há muito disso dentro da igreja. É por isso que Tiago ele adverte a igreja: não falem mal uns dos outros. E ele fala do efeito de falar mal do irmão, que é falar mal da lei, julgar a lei, se colocando como juiz, não como observador prático. Então julgar as pessoas conforme opiniões, achismos, é muito fácil. E Satanás ele gosta disso, porque a partir das opiniões contrárias à palavra de Deus, ele vai sussurrando nos ouvidos, nos corações e dividindo igrejas, destruindo ministérios, acabando com famílias, fazendo com que pessoas que servem tão bem no reino sejam prejudicadas e impedidas até de servirem. Por quê? Porque há pessoas dentro da igreja que não se contentam com a lei de Deus, antes querem julgar as pessoas segundo os seus parâmetros. É claro, meus irmãos, que à luz do que nós estamos considerando, nós devemos fazer uma distinção entre famar, ou seja, falar mal, e constatar um fato, ou seja, julgar segundo a reta justiça. Jesus em Mateus capítulo 7, ele diz que, olha, vocês vão conhecer os falsos profetas, os falsos líderes, pelos seus frutos. O apóstolo João, ele escreve
na sua primeira epístola, que compete à igreja discernir os falsos espíritos, o falso ensino, os falsos irmãos. Ele mesmo diz que nós não devemos receber aqueles que trazem uma outra doutrina. Então, uma coisa é falar mal, quando não corresponde à realidade. Outra coisa é constatar fatos, quando a pessoa é mentirosa, quando é um falso líder, um falso pastor, porque o próprio Jesus também falou, em João capítulo 7, versículo 24, que nós devemos julgar segundo a reta justiça, não segundo a aparência. E aqueles que difamam, eles gostam de difamar segundo os seus parâmetros, eles gostam de difamar segundo a aparência, mas o cristão não. Quando ele julga, em termos de discernir o verdadeiro do falso, ele faz isso segundo a reta justiça. A justiça de Deus é revelada nas Escrituras. Então, eu estou só trazendo isso como um parâmetro para que você entenda. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou julgar ninguém? Não. A igreja tem sim que discernir o verdadeiro do falso. O homem piedoso do falso obreiro. A igreja deve discernir e julgar. Mas falar mal é outra coisa. É difamar alguém. É isso que Tiago está condenando. Difamar alguém é obra do diabo. O cristão, contudo, ele julga segundo a reta justiça. Até porque ele entende, como está também em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados. Jesus, ele também condena o julgamento hipócrita. Porque da mesma forma que você julga, você vai ser julgado. Com a medida que você mede, você será medido. Então o cristão, ele está proibido pelas Escrituras Sagradas de difamar alguém. Mas compete a ele discernir, julgar, segundo as Escrituras Sagradas, para não ser enganado por falsos líderes. Tiago, ele adverte a igreja sobre o perigo de falar mal do irmão e de usurpar o lugar de Deus como juiz, mostrando até o efeito disso. Falar mal do irmão é julgar a lei, se colocar acima da lei, acima do próprio Deus. Daí, ele falar em terceiro lugar, a razão para não falar mal do irmão. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tiago, ele dá a razão para nós não julgarmos, difamarmos o irmão. A razão é porque há uma lei, um legislador que julga segundo a sua lei revelada. Ele não somente é o legislador da lei, como ele é o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. A razão para não difamarmos alguém é porque nós somos conduzidos por aquilo que nós vemos. E somente sendo conduzido pelo que nós vemos, à luz das Escrituras Sagradas, é que podemos discernir verdadeiramente, julgarmos segundo a reta justiça. Todavia, alguém que não tem esses parâmetros, vai julgar segundo o que ouve, segundo o que acha, segundo os seus parâmetros, e por mais que essa pessoa tenha consciência de que não corresponde à verdade, em que sentido? Eu sei que aquele irmão não é mentiroso, mas eu digo que ele minta, por mais que essa pessoa tenha noção de que aquela pessoa não é mentirosa, ao dizer que ela está se colocando como legislador e juiz, ela está difamando. E só existe um verdadeiro juiz, aquele que sonda os corações, aquele que esquadrinha os pensamentos. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e perecer. Olha a aplicação prática de Tiago. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo? A razão para não falarmos mal do irmão é que há um legislador e juiz. Ele tem o poder para salvar e fazer perecer. Ele tem o poder de transformar e condenar. Mas nós, meus irmãos, quem somos? Olhem para as Escrituras e vejam o que aconteceu com aqueles que se esqueceram de que há um legislador no mundo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi responsável por destruir Jerusalém e exilar o povo de Israel. Apesar de seu poder, ele esqueceu que tudo vinha de Deus.
O livro de Daniel narra que um dia, enquanto andava no terraço do palácio, Nabucodonosor observou a Babilônia e, cheio de orgulho, disse, Daniel 4,30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grande poder e glória? Neste momento, uma voz do céu declarou que seu reino seria tirado e que ele viveria como um animal, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel 4,32. A profecia se cumpriu imediatamente. Nabucodonosor enlouqueceu, foi expulso e viveu no campo, até que sua sanidade foi restaurada. Só há um legislador, só há um que salva e faz perecer a alma no inferno. Ele que é juiz, é Ele que sonda os corações. Nós não podemos nos esquecer que há um legislador sobre todo o universo. Todos os domínios subjaz à sua soberania. Não assuma o lugar de Deus, não queira assumir o lugar de Deus, porque grande será a sua ruína e a minha ruína quando assim nos portarmos. Herodes Agripa I era rei da Judéia e conhecido por perseguir os cristãos. Ele mandou matar Tiago, prendeu Pedro, no intuito de matá-lo posteriormente, após a Páscoa. Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor. Durante um evento em Cesareia, Herodes, vestido de forma deslumbrante, discursou para o povo que começou a gritar, é voz de um Deus, e não de um homem. Atos 12:22. Em vez de dar glória a Deus, Herodes aceitou a adoração. Como resultado da sua arrogância, soberba, foi ferido por um anjo do Senhor, e comido de vermes expirou. Só há um legislador, meus irmãos, e ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando alguém fala mal do irmão, difama o irmão, ele está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente para julgar. Ele está dizendo que os seus parâmetros são melhores do que os do Senhor. Ele está dizendo que o Deus sobre o universo não é um legislador eficaz, não é um juiz verdadeiro. Por isso que é perigoso falar mal do irmão e usurpar o lugar de Deus. Porque todos aqueles que desprezam quem Deus é, serão abatidos, perderão a sanidade, morrerão comidos de vermes, porque o Senhor trará juízo sobre suas vidas. Esses exemplos mostram que a soberba é um pecado grave para Deus, e que Ele humilha os que não reconhecem sua autoridade e glória. O que Deus, meus amados, não fará aqueles que usurpam seu lugar como legislador e juiz dos seus servos. Porque Tiago ele iniciou dizendo, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não é que a igreja estivesse falando mal de ímpios, o que é errado, mas eles estavam falando mal uns dos outros. Então o que Deus não fará com aqueles que difamam a vida de um santo ser, a vida de uma serva sua, o que o Senhor não fará. É perigoso, meus irmãos, nós queremos assumir o lugar de Deus e começarmos a julgar homens e mulheres dentro da igreja, difamando-os. É extremamente perigoso, porque Deus ele derramou o seu sangue pela sua igreja, e todos aqueles que são instrumentos de Satanás para dividir a igreja, para denegrir a imagem de um homem piedoso, de uma mulher santificada, irão sofrer as consequências, porque somente Deus é o legislador e juiz verdadeiro. Assim, amados, a gente tem que ter muita cautela com o que nós ouvimos, com o que nós vemos. Devemos ser prudentes. Quando alguém chegar para mim, para você e dizer, eu ouvi que aquele irmão, eu ouvi que aquela irmã, eu acho que eu presenciei isso, cuidado. Porque uma pequena coisa pode destruir uma família. Uma certa jovem dentro da igreja, só para você entender o que eu quero dizer, uma certa jovem dentro da igreja que tinha afeições pelo pastor, que tinha sentimentos pelo pastor, disse para a igreja, para a sua família, que havia caído em adultério com um pastor. O pastor ele negou, ele disse que aquilo era um falso testemunho.
que jamais passou pela sua cabeça o ato de consumar tal questão, mesmo reconhecendo que ele é um pecador e que pode ter pensamentos pecaminosos, mas que não passou pelo seu coração, pela sua cabeça, o ato de consumar qualquer pensamento que porventura como pecador ele tivesse. Só que a igreja acreditou na jovem, a família acreditou na jovem. Esse pastor ele foi denegrido na cidade, perdeu o seu status, perdeu o seu ministério, perdeu a sua família, mas dado ser um homem verdadeiro e piedoso, nunca consentiu ou inclinou-se para ter uma nova relação. Ficou na sua casa recluso, magoado com a igreja, decepcionado com a família que não confiou nele, dizendo que tudo aquilo que foi levantado contra ele era mentira. Então, na sua reclusão, ele soube que a jovem que havia caluniado ele estava padecendo de um câncer terminal e que o câncer tinha se espalhado pelo seu corpo. Aquela jovem, já após alguns anos, uma jovem senhora, começou a ter crise de consciência. Chamou a família do ex-pastor e disse: olha, eu quero confessar algo. E a família foi lá, meio hesitante, chegou no hospital, viu a jovem senhora naquela situação deplorável e disse: não foi suficiente o que você já fez na nossa família? O que você quer falar conosco? Até que a jovem disse: eu quero confessar um pecado. Só que na época, a igreja acreditou na jovem, porque a jovem tinha dito: a prova é que eu caí em adultério com o pastor, porque ele tem um sinal, uma parte íntima. E somente a sua esposa sabia disso. Por isso que a família, a igreja, acreditou na jovem, não no pastor. Só que era uma jovem enfermeira. E em um dado momento, o pastor ele estava padecendo de uma enfermidade, e ela conseguiu ver que ele tinha um sinal, dado a sua fragilidade e dado estar com vestes hospitalares. Então aquela mulher chamou a família e disse: olha, eu sei do sinal dele, porque ele veio no meu hospital, passou alguns dias internados, eu avistei o sinal que ele tinha, mas eu nunca caí em adultério com ele. Então no leito de morte, ela confessou o seu pecado. Uma mentira, dividiu uma igreja, acabou com a família e acabou com o ministério pastoral. É por isso que Tiago ele disse: não fale mal uns dos outros, porque falar mal é compactuar com as obras do diabo, porque difamar alguém é dar vazão para uma família ser destruída, para um ministério findar, para uma igreja ser mal falada na comunidade. Então Tiago, ele adverte a igreja, ele fala do efeito de falar mal de alguém, e ele dá a razão. Só Deus é juiz, Ele é o legislador. Por isso, meus amados, nós devemos tomar muito cuidado, porque aqueles que difamam irão em algum momento da sua caminhada perecer e sofrer as consequências de se falar mal. Jesus ele nos chamou das trevas, ele mudou completamente as nossas vidas. Então o que deve sair de nossos lábios é algo que edifica. Por mais que estejamos enxergando alguém que está em pecado, que está se comportando moralmente de forma questionável, à luz das Escrituras, devemos suplicar ao Senhor, expor a palavra e aguardar em esperança que Deus transforme a pessoa que está em pecado, mas nunca difamar. E eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos e irmãs: falar mal do que não se conhece, ou até conhecendo de forma distorcida, é um grande problema na igreja. Difamar alguém mostra um coração egoísta e arrogante, pois quem faz isso não sabe o seu lugar de criatura, de servo, de irmão e irmã, e que não deve, em hipótese alguma, prejudicar a obra do Senhor. Falar mal de alguém pode destruir união, quebrar relacionamentos, amizades, distanciar pessoas que eram próximas e machucar relações de confiança. Por isso Tiago ele afirma que falar mal do irmão é apoiar a obra do diabo, pois o diabo ele é difamador. É perigoso falar mal do irmão, porque isso coloca a pessoa acima da lei de Deus e usurpa o papel de Deus como juiz.
E quem somos nós para ocupar o lugar de Deus ao decidir sobre suas criaturas? É arriscado, porque Adão e Eva quiseram ser como Deus e acabaram em uma posição miserável, cheia de morte, dor e angústia. É arriscado querer ser o legislador e o juiz do irmão. Cristo diz em João capítulo 13, versos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cristo ele nos chamou para amarmos, não para difamarmos. Cristo nos chamou para orarmos, intercedermos e aguardarmos em esperança, transformação, salvação, não para lançar pessoas no inferno, porque não somos juízes, somos servos. Somente através do amor é que teremos a capacidade necessária de, ao invés de falarmos mal, abraçarmos, recebermos, apoiarmos, orarmos, aconselharmos e procurar lutar pela verdade. Amados, vamos observar o que Cristo deixou para a igreja. Em vez de falar mal, que nossas palavras edifiquem e que possamos lutar para promover a verdade, pois agir assim é apoiar a obra de Deus, pois o nosso Senhor é verdadeiro. Portanto, que eu e você sejamos fiéis a Cristo, pois Ele disse: amem uns aos outros, pois nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos. Amém.